Bom dia, telespectadores. Estamos aqui na Hípica Barros e viemos entrevistar o cavalheiro e treinador Nelson Barros. Nelson Barros, como é a preparação dos cavalos para o esporte? Eles iniciam aos 3 anos de idade com a doma e há uma evolução, né, nesse treinamento diariamente até que se atinja a idade madura. Então é sempre respeitado a idade do animal. Ele evolui dentro de cada período que é concedido a ele. Você poderia nos explicar como é feita a domas para os cavalos? A doma, a gente usa aqui o sistema racional. Então não se bate em cavalo, não amarra cavalo, tudo é feito por base do convencimento. A gente convida ele a aceitar e a partir do momento que ele começa a aceitar a nossa solicitação, ele começa a ser domado. Então sem brutalidade, essa é a doma racional. Qual é o método de ensino usado para o esporte? Para treinar o cavalo, a gente usa o método de associação. Então você usa sempre o mesmo efeito para obter o mesmo resultado. Assim a gente consegue ensinar o nosso cavalo. Para os atletas, eu uso o método francês. Eu fui formado pela escola francesa e difundo a metodologia francesa no Brasil. Então nós temos um método que é francês e a doutrina nossa é francesa e o método nosso é de Frederico Caprilli. Por esses cavalos serem atletas, eles recebem uma alimentação especial? Sim. O cavalo ele foi feito para comer capim, ele é um herbívoro. Os nossos cavalos são atletas, precisam de um pouco mais de energia, às vezes um pouco mais de proteína. Então, dependendo do nível que está o cavalo em competição, ele recebe uma ração especial com mais energia. As éguas de cria recebem uma ração com mais proteína. E é acrescentado isso aí, sal mineral, alguns suplementos que fazem diferença no rendimento final do cavalo durante uma competição. A embocadura usada machuca os cavalos? Por que eles salivam? A embocadura em si ela não machuca o cavalo. O que machuca é a mão do cavaleiro. Um cavaleiro mal educado, que não tem uma disciplina com as mãos dele, ou que não tem uma boa equitação, ele começa a bater na boca do cavalo e qualquer embocadura vai machucar, se o cavaleiro não for disciplinado. Agora, os cavalos salivam porque eles ficam mastigando o bridão. Então eles descontraem o maxilar, isso gera uma produção de saliva, justamente para ajudar ele a descontrair e relaxar a musculatura. Então a descontração, ao invés de que muita gente acha que o cavalo está sofrendo, é o contrário. Se ele está salivando, ele está produzindo porque ele está sendo estimulado para aquilo. Em meio ao esporte, ocorrem maus tratos com os cavalos? Ocorrem. Depende muito do treinador. Tem treinador que às vezes passa do limite. Porém, há uma preocupação muito grande hoje em dia com o bem-estar animal. Chamamos de clean sport. E isso já vem sendo cobrado há mais de 5 anos aí que o pessoal vem batendo em cima disso para evitar que o cavalo chega a se ferir durante um treino. Nós temos um cavaleiro brasileiro que foi eliminado agora nas Olimpíadas porque o cavalo dele teve um risco do lado da barriga onde vai a espora. Não chegou a sangrar nada, mas ele riscou e esse cavaleiro nosso foi eliminado. Então aí você vê a que nível chega a proteção dos nossos animais hoje. Mas que existe os maus tratos, até existe, mas por um pequeno grupo. Os cavalos se machucam ao saltar? É como qualquer um outro atleta. Quem corre de bicicleta, cai de bicicleta, se machuca, é um atleta. O cavalo também. Então ele acontece de tropeçar ou bater numa vara, mas procuramos minimizar isso usando proteções, caneleiras, boleteiras, proteções na barriga. E um bom equipamento evita o acidente, mas acontece de se machucar sim, porém em pequenas doses. Os cavalos são soltos? Aqui sim. Tem espaço para isso e eles vivem no habitat o mais natural possível que a gente pode proporcionar a eles. Então todos os dias há uma soltura dos animais. Tem idade para começar no hipismo? E também há desigualdade de gênero no esporte? Pedro, hoje em dia existe a chamada baby class. E as crianças começam a montar ali a partir dos 2, 3 anos de idade, já com um acompanhamento, montam 2 pessoas no mesmo cavalo, o instrutor e a criança que vai receber essa instrução, esse passeio, às vezes até para fins terapêuticos. E a partir dos 8 anos de idade, aí já entra num grupo de atletas que trabalham de 4 a 5 pessoas ao mesmo tempo e
a evolução já é bem mais rápida, porque já tem aquela força física, já tem condições de raciocinar com um pouco mais de clareza e consegue acompanhar o desenvolvimento melhor no hipismo. Não há diferença. Hoje em dia, por exemplo, 95% dos meus alunos são mulheres. Amazonas ganhando o campeonato mundial aí fora. Então, entre homens e mulheres, é o único esporte que os dois competem em condições de igualdade. O cavalo é usado para fins terapêuticos? Sim. Tem pessoas com problemas de concentração, usa-se muito hoje para ecoterapia, é reconhecido no mundo inteiro como um trabalho de um resultado excelente. Para você ter uma ideia, a cada meia hora de equitação, o cavalo andando ao passo, ele gera em torno de 1.500 a 2.800 impulsos direto no sistema nervoso profundo, que é responsável pela sustentação e a coordenação motora. Então, para aquelas crianças que não desenvolveram ainda aquela sustentação, o cavalo faz isso para elas. É o único equipamento no mundo que simula a marcha humana, é o passo do cavalo. E assim encerramos a entrevista com o cavalheiro e treinador Nelson Barros. Muito obrigado por nos assistir.